todos, que a paz de nós nos envolva, para que a gente possa fazer a nossa reflexão de hoje a respeito do tema, as características do ser humano de bem. Quando a gente pega na questão lá do Livro dos Espíritos, que tem essas características, uma das características é o ser que cumpre com a lei de justiça, amor e caridade na sua pureza. Aquele que se usa da caridade nas suas ações. Aquele que tem o seu corpo como um instrumento de evolução. Aquele que tem os seus bens materiais como um depósito transitório para que ele possa sobreviver, e se ele possui uma ascensão social, ele ajuda os demais sem se envaidecer. Não julga, encara os seus próprios problemas, tem fé no futuro. Aí a gente pergunta, né? Então nós somos cidadãos ou pessoas de bem? Se a gente coloca dessa seguinte situação, quando se fala a característica de uma pessoa de bem, ali está se falando a um objetivo a ser atingido. Nós estamos nesse caminho. Sabe por quê? Porque olha que interessante. Nós estamos buscando. Para que a gente atinja um grau assim de benevolência, de ser realmente uma pessoa de bem, a gente precisa trabalhar. E aí entra trabalhar a nossa condição atual. Então a gente tem parâmetro das características de um ser humano do bem. Só que como que trilha esse caminho? Aí entra uma questão, esse conheça a si mesmo. Olha que interessante. Quando a gente vai se conhecer, vamos colocar no passado, para se conhecer, muito se colocava no ambiente externo. Então olha que interessante, muitas das vezes os nossos humores, a nossa infelicidade, a felicidade, as nossas ações eram uma influência externa, uma influência do movimento dos astros. Aí nós vamos aprofundando o conhecimento, a humanidade, aí a gente vai descobrindo o movimento dos astros. Depois a gente descobre que o nosso corpo também tem o mesmo movimento desses astros. Se descobre lá a matéria, que o nosso corpo é formado também dessa matéria. As forças da natureza agem no nosso corpo. Então a gente passa o quê? A conhecer o nosso corpo. E a gente percebe que o nosso corpo, ele faz parte da natureza, ele está sujeito às forças da natureza, e ele estando sujeito às forças da natureza, a gente começa a passar o que? A conhecer os nossos limites, a gente passa a conhecer o que nos adoece, a forma como adoecemos, como desencarnamos, como nascemos, nos desenvolvemos. E aí a gente vai se conhecendo. Só que olha que interessante,
Por mais que a gente esquadrinhe todo o corpo, tem um negócio em nós aqui, que é a consciência. A consciência, ela não está no corpo. A consciência está no espírito. E aí a gente descobre que o espírito é totalmente desassociado do corpo, que o espírito, que somos nós, encarnados, os espíritos também desencarnados, os desencarnados, a matéria não exerce nenhuma barreira para eles. Aí a gente pensa que espírito está fora da natureza. Aí é que a gente se engana. Também faz parte da natureza, nós também fazemos parte. Vamos dizer assim, nós somos parte da criação. No universo existem dois elementos básicos, o espírito e a matéria, separados. Só que nós, enquanto espíritos, agimos sobre a matéria, assim como a matéria age sobre a gente. E num ponto em que nós vamos aprender a dominar a ação da matéria, nós passamos de uma vida de instinto para uma vida onde a consciência se desperta. E a consciência, a gente começa a pensar, a gente raciocina. Só que às vezes, por falta de parâmetros e empurrados ainda pelo instinto, que é muito forte, nós desenvolvemos situações que mais tarde ela cabe no egoísmo, no orgulho. E aí todas as emoções e situações que derivam desses dois. Daí vem o ódio, a inveja. E isso faz com que a gente sofra. Por quê? A matéria tem as suas leis. Nós, enquanto espíritos, temos leis também. Chamada no livro dos Espíritos de leis naturais ou leis divinas. É o mesmo nome. As leis de Deus englobam todas as leis da matéria e essas leis morais. Então, nós, quando a gente se dá a fazer as nossas experiências, nós vamos ter um meio que afeta a gente. Agora, qual é a nossa construção interior? Qual é a nossa consciência que a gente tem de nós mesmos? E da capacidade que a gente tem de influenciar o nosso meio e por ele ser influenciado. Quando a gente começa a partir dessas reflexões, a gente começa a entender que a gente tem uma necessidade de se conhecer. Conhecer até o corpo em que nós estamos utilizando, quais são os nossos limites. Nas questões das emoções, as questões que nós temos as nossas fraquezas, e nós temos também os nossos pontos fortes. Só que fica meio vago. O que é uma fraqueza? O que é um ponto forte nosso? O que seria uma virtude nossa e o que seria os nossos defeitos, os nossos vícios? Aí entra uma questão. A gente tem uma tendência, por uma questão até de a gente não praticar essa meditação, essa reflexão para dentro de nós mesmos, a gente sempre está olhando os outros. E nos outros a gente se espelha. Antigamente olhava-se nos astros. Então, se um indivíduo é assim, porque a lua está passando em Leão. Aí se resolve que tem 12 situações, 12 arquétipos que eles falam, de pessoas que daí faz toda uma combinação.
Só que não é bem assim, né? Se a gente colocar isso para todas as pessoas que estiveram aqui na Terra, a gente olha Jesus, né? Não é interessante? Ele tinha problema se o astro estava passando na casa do leão, na casa de Ares, na casa de Virgem. Ele acordava assim ou assado. Aliás, qual seria o zodíaco dele, da regência? Né? Sabemos nem quando ele nasceu, estipulamos uma data, né? Vamos comemorar o 25 de dezembro. Mas não se tem essa data. Uns falam que é em março, outros falam que... E isso importa? Não. Aquilo que se diz. Isso, nascer, ter uma existência aqui no planeta, é uma situação para o espírito que ela é transitória. Então, para entender às vezes por que a gente se irrita com determinadas situações, a gente precisa se voltar para dentro de nós mesmos. Perguntar, por que eu me irritei com aquilo? Por exemplo, a gente vive no mundo. Convivemos com pessoas diferentes. A gente vai em determinado lugar e aí vem alguém e você sabe da última de fulano de tal? A gente para ouvir. Agora, por que a gente parou para ouvir? No primeiro impulso a gente para ouvir, até tem a curiosidade. Aí é que entra. E depois, o que a gente faz com a informação? Divulga, guarda ou diz? Isso não me diz respeito, isso não me fará melhor. Se alguém comentasse da minha vida da forma que eu vejo nos comentários, o que eu pensaria? A gente está se conhecendo. Está começando. É um esforço. Todos nós temos o nosso grau de bondade. Ele ainda é misturado pelas questões das nossas atitudes por impulso, às vezes por instinto. Às vezes por instinto de defender a gente ataca. E às vezes ataca de uma forma exagerada. Às vezes o medo da falta de um bem material, a gente vai defender aquilo com unhas e dentes e vai acabar passando por cima das pessoas. Se a gente se vê numa situação dessa de ganância, e a gente já entende que tem a consciência, né? Que essa ganância exacerbada não vai fazer de nós pessoas melhores, às vezes fará de nós pessoas tiranas. Esse é o detalhe. O que a gente ganha com isso? Porque no nosso estágio a gente precisa ter um parâmetro lá na frente. Parece ser uma barganha, mas não é bem uma barganha. Barganha é quando eu faço uma coisa conscientemente, eu te dou isso, você me dá aquilo. Então, às vezes, muitas das situações a gente acredita que a gente, para ser uma pessoa de bem, a gente tem que começar a dar as coisas para os outros. Aí a gente se pergunta, por que a gente doa coisas para os outros? Ninguém está entrando no método de quem recebe, a gente tem que pensar na hora que a gente dá. E não é que os outros dão, é o que nós damos, é o que nós fazemos. Qual é o nosso sentimento? O sentimento de ser elogiado, ou é o sentimento realmente que a gente tem empatia, se pôs no lugar da outra pessoa e fala, ajudarei essa pessoa da melhor forma possível, da maior intenção, da maior pureza de intenção que eu tenho. Fica chato, mas daí a vida é essa, fica chato.
Então, a gente costuma fugir da chatice. Então, a gente prefere viver meio que na média. Só que olha que interessante, quando a gente tenta isso, aí existem as questões das leis divinas. A gente vai forçando a barra até que ela coloca a gente no eixo. O nome disso se dá sofrimento. É quando a gente começa a ter consciência que de repente a gente começa a cair aquela nossa percepção do dia a dia, que a gente fez besteira, que a gente não foi simplesmente uma vítima, a gente também deu causa, porque assim, muitas das situações que as pessoas tentam nos atingir, com o mesmo propósito que às vezes a gente tem de atingi-las, mas é assim, às vezes a gente aceita o convite para a briga, e aceita de uma forma gratuita, e às vezes aceita até por uma questão de impulso, por uma questão às vezes até de vício. A gente já se pegou numa situação que tudo a gente quer discutir. Qualquer situação a gente dá opinião, qualquer situação a gente tem uma resposta pronta. Qualquer situação a gente também já não aceita a resposta pronta do outro. Conhecer as nossas limitações, principalmente daquilo que a gente é capaz de produzir, é bom. Conhecer, reconhecer isso, faz com que a gente tenha uma questão muito interessante, que começa a desarmar em nós aquilo que nos permanece no sofrimento, a humildade. É difícil. Humildade é um negócio difícil. Caridade, então, difícil também. Mas aí entra aquela situação, quando Jesus ele coloca todas as bem-aventuranças e nas suas parábolas, ele demonstra que há possibilidade. Só que essa possibilidade, ela não é do dia para a noite. Por isso que muitas das pessoas, eles olham para essa questão e falam, isso é uma utopia, isso não vai acontecer. Porque às vezes a gente está tão preso, tão preso às questões transitórias, que a gente se esquece realmente de pensar o que nós somos. É aquela situação, espírito, nós somos encarnados. Kardec disse que nós somos uma alma encarnada. Tem um espírito desencarnado, mas nós encarnados. Já pararam para pensar da seguinte situação? Tem um determinado momento em que o nosso corpo pede não, e a gente força. Tem o lado negativo e tem o lado positivo. O lado negativo o corpo já não quer mais o excesso da comida e a gente está mandando. Então o corpo vai fazer o quê? Ele dá os avisos. E tem aquelas situações em que a gente precisa desenvolver um raciocínio até. Mas o corpo é mais fácil achar uma resposta pronta. E a gente busca uma resposta pronta, sem sair do sofá. Hoje a tecnologia traz isso para a gente. A gente dá uns cliques lá, acha várias respostas prontas. Mas a gente não faz uma reflexão, mas será que isso realmente vai fazer a gente trilhar um caminho para ser um ser humano do bem? Isso falta muito na gente. Então, a gente fica ainda sendo presa fácil. Hoje fala os nomes bonitos, algoritmos, né? Os algoritmos. A gente pode usar o algoritmo de uma forma benéfica? Pode. Aqui, estamos usando. Estamos usando o algoritmo.
Se as pessoas curtem, se as pessoas às vezes começa só a empurrar a máquina e entende que a pessoa gosta daquele tema e ela vai o quê? Ofertar mais. E isso é uma questão bem interessante, que nós, enquanto espíritos, a forma com que a gente pensa, a gente oferta para os outros também. Aqueles que querem potencializar aquilo, as nossas práticas, falam. Então, quando a gente se volta numa questão de querer mesmo buscar trilhar o caminho do bem, a gente se esforçando, a gente vai ativar também essa situação onde nós também teremos a ajuda. Por isso que é interessante, a lei divina ela é igual para todos, igualzinha para todos. E a lei divina é um negócio bem interessante que a nossa liberdade, que faz parte dessa lei, ela é relativa àquilo que a gente conhece. Então, um espírito que tem muito conhecimento, ele é mais livre. Mas aí a gente pensa assim, como mais livre se ele não pode... Por exemplo, um espírito superior, ele não prejudica as pessoas, mas ele é livre para isso. Por que ele não prejudica? Porque a liberdade que ele é tanto, o conhecimento dele é tanto, que ele já percebeu que aquilo não é o bem. Agora a gente não, a gente também é livre, mas a gente tem uma relatividade nessa... Vamos dizer, é relativo a nossa liberdade, aquilo que a gente conhece. Tem muitas coisas que a gente quer melhorar, a gente é livre para melhorar, mas às vezes a gente não sabe como, então a gente fica preso. Por isso que se fala assim, os espíritos, não existe castigo eterno, mas por uma falta de conhecimento, por uma falta de alternativas, de saídas, a gente começa a acreditar que o nosso sofrimento é eterno. Porque isso é a percepção que a gente tem, de uma visão que a gente tem, que é uma visão curta. A gente precisa ir se transformando à medida em que a gente vai compreendendo. Uma das coisas mais, a parte mais, não é fácil, mas também é mais rápido da gente aprender, é o próprio limite do corpo. O próprio limite do corpo, a gente tem isso vamos dizer, são fatos que já não... Muitas das pessoas já nem argumentam mais. Às vezes pode argumentar só de como é o nome? De teimosia, ou não querer enxergar a realidade, os limites que a matéria dá a nós. E são limites benéficos, porque se não colocar um limite, a gente se acaba. É muito interessante. Então a matéria ela serve para a gente se serve dela. Só que a gente precisa aprender a trabalhar isso daí. E depois, para trabalhar os nossos sentimentos, já é um pouco mais complicado. Porque a gente percebe que há pessoas, nossos companheiros também, que eles já possuem, conhecem os seus limites, não sei o que, vivem aquela vida material bem regrada, mas a questão sentimental ou da consciência ainda não está tranquila, ainda está em desequilíbrio. Por isso que se diz, essa questão de desenvolver sentimentos, quando a gente passa a nos conhecer, nós vamos desenvolver os nossos sentimentos. A gente vai recebendo todas as informações, o corpo com as suas emoções vai respondendo. As emoções das outras pessoas, a gente começa a controlar as emoções, o controle dos limites do corpo. Depois a gente vai pegando qual é o sentimento que a gente desenvolve de todas essas situações. Por isso que se diz assim,
O sentimento, ele vem do Espírito. É produzido no Espírito. No livro dos Espíritos há uma pergunta. O Espírito, ele sente em todo o seu ser. Por isso que é muito interessante, quando a gente escuta falar, vamos emitir bons pensamentos. Nós estamos se utilizando da matéria, do pensamento, carrega ele de sentimentos, e esses sentimentos são capturados por aqueles a qual nós direcionamos. E também funciona com a gente. Só que olha que interessante, a gente capta os sentimentos, vamos dizer, ruins, por uma questão de ressonância com os nossos próprios sentimentos. Os bons, com ressonância com os nossos sentimentos bons. Agora, o desenvolvimento do sentimento, a gente precisa começar a... Muitos dizem assim, tem técnicas, meditação, isso. É observar, a gente precisa observar mais quando uma pessoa nos fala algo que às vezes a gente, nossa, aquilo vem, o primeiro impulso é retrucar, é xingar, o primeiro impulso é agredir. A gente se segura ou deixa. Se deixar tem consequência, se segurar também tem. Aí a gente vai aprendendo a direcionar para outros lados, né? Um pouco vai falar, canaliza o seu ódio para isso. Parece ser simples, né? Mas não é. Aí a gente começa a se auto-julgar também. Nossa, fomos bobos, né? Mas daí entra aquela situação. É colocar... Por isso que fica chato a vida assim, né? A gente colocar e medir, né? Usar as nossas experiências do passado, ver quantas às vezes a gente agrediu uma pessoa por ela ter contrariado aquilo que a gente pensava. O que aconteceu depois? Tanto com a questão corpo, uma questão mesmo do sentimento. E aí a gente tem que pesar, isso foi bem ou foi mal? Então tem algo em nós que a gente tem que controlar, porque senão vai fazer com que a gente adoeça. Pode ser que a gente adoeça as outras pessoas também, porque elas estão também na mesma situação de desequilíbrio. A gente vai potencializando. Tudo isso a gente precisa refletir, raciocinar. A gente precisa fazer que sejam as nossas meditações diárias para ver em quais pontos que a gente está indo bem e quais pontos que a gente precisa melhorar. E isso é uma questão individual. Pontos que a gente precisa melhorar, não dá, a gente pede ajuda. Mas pedir ajuda quando a gente tem convicção, quando a gente tem também a questão do se sente acolhido, né? Não é pedir ajuda a qualquer um, que de repente a gente pode ser um joguete. Então, é essa reflexão que a gente tem para hoje. Que todos tenham uma boa noite e fiquem em paz.